Que bom te ver por aqui. Sei que esse conteúdo vai fazer muito sentido para a sua vida. Se você ainda não se inscreveu, eu te convido, inscreva-se. E também deixe o teu like. Vem comigo. O Faraó está no topo, o Faraó manda, todos que estão na base obedecem. Trazendo exemplo do império no Egito de Faraó. No reino é diferente. No reino, o rei está na base. E ele é o que mais serve, porque ele serve a todos. E aqui tem um princípio. Quem não tem um coração para servir no reino foi liderar no império. Quem não tem esse coração para servir no reino, quem não tem esse coração para servir a todos, vai para o império, vai liderar no império, porque no império ele está em cima e todo mundo obedece. Já no reino de Deus, Jesus trouxe o reino de Deus para a terra através do quê? Da sua pregação e dos seus milagres. Jesus pregava que o reino de Deus estava próximo. Lucas 10, versículo 9. Os enfermos, não é? E anunciai a vós outros que está próximo o reino de Deus. Jesus estava inaugurando o reino de Deus ao mudar o coração do ser humano, do homem. Lucas 17, 21. Nem dirão, eis o aqui ou está lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus não está fora, o reino de Deus está dentro. E quando esse reino nos alcança, nosso coração começa a ser transformado. E já já eu vou compartilhar para você como acessar o reino de Deus, como ter esse reino dentro de nós. A verdadeira grandeza está em quê? Em servir as pessoas. Já no império, um manda, todos obedecem. No reino é o privilégio, a verdadeira grandeza é estar na base e servir a todos. E essa atitude se assemelha a quem? A como Jesus Cristo se movimentava. Agora, diante daquilo que é o império, diante daquilo que é o reino, presta atenção e acompanha comigo esse raciocínio. Acompanha comigo. Você que está aqui, está fazendo sentido para você? Eu gostaria que você mandasse aqui para mim. Manda para mim. Está fazendo sentido para você? Nós estamos aqui falando sobre reino versus império. Naquilo que é o reino versus império, antes de tudo isso, a gente vai entender o plano de Deus. O plano de Deus para aquilo que é o ser humano. Por quê? Preste atenção. Deus criou um jardim e colocou o ser humano, a exemplo de Adão e Eva, para multiplicar e governar sobre a terra. Mas, quando entra a desobediência, a consequência foi essa desconexão do homem com Deus. Consequentemente, Deus criou um plano para reconectar, resgatar o relacionamento do ser humano para com Deus, para redimir o pecado, para conectar todo mundo para com ele. Aí, em João 3,16, relata que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Através de Cristo, o homem se reconecta com Deus. E através disso, a gente vê o quê? Um plano de redenção, um plano de resgate, um plano a qual Deus prepara tudo para que todo mundo se volte a Ele, o mundo inteiro se volte a Ele. E isso significa o quê? A Missio Dei, que significa a missão de Deus. Então, o reino de Deus ele é espiritual, é eterno, onde Jesus, após a ressurreição, se torna o rei desse reino. A missão de Deus é que todo ser humano se conecte, se reconecte com Deus. Aí entra o quê? Temos a missão de Deus, aí entra o quê? O reino.
entra o quê? O reino. E Jesus vem para iniciar o reino. Jesus vem e anuncia o evangelho do reino. Jesus morre, Jesus ressuscitou. E na sua ressurreição nasceu o quê? A igreja. Entenda, tudo que eu estou compartilhando é toda uma jornada. Tem a missão, tem o reino, consequentemente tem toda sorte da natureza caída, que é a manifestação do império, onde o humano todo obedece, mas o exemplo do reino é o exemplo de Cristo, veio para servir a todos. E isso reconecta o mundo a Deus. Aí vem o quê? O reino. Após a morte e ressurreição começa o quê? A igreja. Aí você pergunta, o que é que tem a ver tudo isso? Acompanha comigo, você vai entender. A igreja é o quê? É o início do reino de Deus na terra. Presta atenção. A igreja é uma agência do reino que testemunha o amor de Deus na terra. A igreja é o quê? É uma extensão do ministério de Jesus que veio para servir as pessoas. A igreja é composta de pessoas de todos os tempos, de todas as tribos e nações. Isso é a igreja. Aí eu falo para você, qual é a missão da igreja? A igreja tem essa missão de anunciar o evangelho, tornar conhecido a salvação e tem a missão de viver de acordo com os padrões do reino de Deus. Porque a igreja é a continuação do que Jesus veio fazer aqui na terra. Aí você vê o quê? Propósito. Aí você vê o quê? Algo genuíno. Aí você vê o quê? O céu. Vindo aqui para a terra e deixando o modelo através de Jesus Cristo. E o que nós precisamos saber, o que nós precisamos abrir o nosso coração para entender, que na igreja existem pessoas, que na convivência com as pessoas vai existir conflitos. E que tanto as pessoas que chegam e caminham na igreja são pessoas que estão em processo de restauração, transformação e mudança de caráter. Estão ali muitas vezes lutando contra a sua natureza, contra a sua humanidade, onde entra o egoísmo, onde entra a ganância, onde entra os interesses próprios, onde cada um de nós precisamos parar e fazer uma autoavaliação. Eu estou sendo um exemplo do modelo de Cristo aqui na Terra, ou eu estou sendo um mau exemplo e usando o dom, o talento que Deus me deu para que de maneira vaidosa, para que de maneira arrogante eu possa usar o que Deus me deu para que eu alcance os meus interesses. E essa autoavaliação precisa partir por cada um de nós. Porque existe isso, existe. Tanto dos irmãos, dos membros, liderança, até a parte mais alta da hierarquia de autoridade. Todos nós somos seres espirituais, vivendo uma vida humana, vivendo a nossa humanidade aqui na Terra. Agora, se não existe comunhão sincera com Deus, se não existe leitura da palavra, se não existe a prática dos padrões das Escrituras, não existe sinceridade, transparência, se não existe confissão, arrependimento, ânsia e desejo de mudança, o que vai prevalecer é o quê? São os nossos próprios interesses, a nossa própria vaidade e os interesses humanos. Então, eu te chamo nesta noite, essa atenção, porque a gente vê que começa uma grande missão, resgate do mundo para Deus, vem Jesus trazendo o reino, começa com a igreja, e essa igreja se espalha para todo mundo, porque essa foi a instrução divina de Jesus. Ir por todo mundo levar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. A condição é se crer. Crer
se arrepender, confessar, vai ser salvo. Consequentemente, vai passar pelas águas do batismo, representando o abandono da velha criatura, da natureza caída. Então, a gente vê todo esse processo. E na nossa condição aqui brasileira, é necessário a igreja ser estabelecida com os seus regimes. Aí a gente entra onde? Na denominação. Onde representa um grupo que tem um título, que tem um nome, que precisa de um CNPJ, que precisa de um grupo para criar e movimentar isso, precisa de contabilidade, precisa de tesouraria, secretaria, de presidente e vice-presidente, que precisa andar no regulamento das leis municipais e também estaduais. Isso é a parte burocrática que é necessário para que a denominação caminhe na linha diante das leis do nosso país, certo? Dentro dessa denominação vai existir doutrinas, vai existir, não é, no estatuto as condutas, também podemos chamar de regras. Então, a gente vê tudo isso dentro da denominação, mas a gente não pode perder o brilho no nosso olhar sobre a igreja amada, a igreja que foi lavada e remida com o sangue do Cordeiro. Ele prometeu que nos viria buscar uma noiva adornada, santa, separada para ele. E esse é o nosso propósito, de ser essa igreja e viver de maneira santa e genuína, cumprindo o seu propósito aqui na terra. Agora, eu te pergunto, está fazendo sentido para você? Estamos apenas começando. Você pode compartilhar agora, nesse momento, esse conteúdo, essa live. Por quê? Porque só foi a introdução. Eu vou começar a live agora. Você pode compartilhar, porque nós vamos para cima, porque há muito de Deus para nós. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Eva Carneiro fala, sim, faz sentido, amém. Marinês, amém, beijo, mãe querida. Fez aniversário segunda-feira, parabéns para você, Deus abençoe ricamente, glória a Deus. Seu Gilberto, amém, amém, amém. Bem, vamos que vamos. Compartilhe agora com mais pessoas, porque agora eu vou colocar o pé no acelerador e vamos para cima. Vamos que vamos. Aí eu te pergunto, você já se alienou? Você já passou por uma alienação? Aí você me pergunta, o que é isso? O que é isso? Alienação, para comigo para pensar, é quando a pessoa, num resumo breve, alienação é quando a pessoa fixa um pensamento em algo, fixa aquele pensamento naquele objetivo, ou naquela área, ou naquela necessidade, ou naquela promessa. E ele vai fazer de tudo para alcançar, ao ponto de abrir mão de todas as áreas. Abrir mão do seu cônjuge, abrir mão do seu casamento, abrir mão dos seus filhos, do relacionamento e da convivência com seus filhos. Vai abrir mão, se a pessoa se alienar em uma área, vai abrir mão de outras áreas, do seu trabalho, das suas finanças. Pode abrir mão de tudo aquilo que a sua própria saúde, não tem mais sono, não tem mais vida, não cuida da sua alimentação. É um horário de dormir desequilibrado, e a alienação é justamente isso. Focar em algo e abandonar, esquecer as outras coisas. E eu estou muito preocupado, porque eu tenho visto pessoas que focam só em uma coisa e estão esquecendo tudo. E quebra valores, abandona valores, quebra princípios, desfaz amizades, trinca relacionamentos para querer o que quer. É capaz de brigar,
é capaz de entrar em uma rebeldia e misericórdia. Alienação, você colocar, dar um Google, você colocar aí, buscar no dicionário, alienação é o estado em que uma pessoa não é senhor de si e se torna escrava de atividades ou instituições humanas. A pessoa se torna alienada, ela não é senhor de si, mas é outra pessoa que é senhor dela. E essa pessoa, ela se torna escrava. Aí você vê que converge justamente com o império. Porque no império um fala e todo mundo manda. E quem está ali debaixo do imperialismo, naquele império, está alienado. Tem que obedecer, tem que fazer, tem que cumprir. E mata e morre, e fere, e machuca, e abre mão de tudo. Essa pessoa está alienada. Eu te pergunto, você na vida já passou por um processo de alienação? Eu falo assim, de maneira saudável, você focar em um objetivo, dedicar um tempo de maneira consciente, dedicar um tempo para atingir aquele objetivo, mas de tempos em tempos parar para descansar, para cuidar da vida, da família, da alimentação, do sono, do treino, fazer consultas constantes. Você de tempos em tempos parar para focar, para levantar um extra, parar para correr atrás de um objetivo, mas saber que depois vai ter o desfrute, isso não é alienação não, isso é autogoverno. Isso se chama o quê? Liderar-se. Isso se chama se conhecer. Porque a pessoa entra em um estágio para entrar e alcançar um objetivo, mas essa pessoa volta e continua a sua vida. Mas a pessoa que está constantemente lutando e abrindo mão de tudo, isso se chama alienação. Eu quero te perguntar neste momento, está fazendo sentido esse assunto de alienação para você? Tá claro? Manda aqui para mim. A Adriana já mandou aqui no chat, né? Parabéns, tia. Já pegou já surfou na onda, é isso aí. E aí, tá fazendo sentido para você? Você conhece alguém que já passou por esse processo de alienação? Alienação é má gestão das emoções. E má gestão das emoções significa o quê? Compreender e controlar o que sente e saber tomar decisões conscientes e equilibradas. Saber o que está sentindo, ter compreensão e consciência e saber tomar decisão de maneira consciente e equilibrada. Isso é fazer o quê? Gestão do que está sentindo, gestão das emoções. Gestão das emoções. Opa, agora não vai dar não. Eu vou ter que dizer o não. Não faz sentido agora não. Eu preciso equilibrar e dar atenção às outras áreas. Vocês estão entendendo? Por quê? Eu já passei um período curto nesse processo, onde eu me dediquei intensamente no ministério. A minha esposa e eu, a gente se dedicou intensamente ao nosso ministério. A gente muitas vezes não conseguia treinar, não conseguia ter, não é, um estilo de vida saudável, onde sempre a gente estava dedicando a atenção ali no movimento, onde isso era ativado, principalmente na necessidade quando a gente chegava em uma cidade nova, que era necessário a atenção, conhecer a cultura, as pessoas, visitar, conhecer o máximo de pessoas e, consequentemente, a gente fazia isso, parava por um tempo, mas a gente iria e entrava e ia para outra cidade. Consequentemente, a gente foi nesse movimento. E chegou um momento
que o Espírito Santo de Deus ministrou ao nosso coração, que a gente precisava cuidar de outras áreas, que a gente precisava dedicar atenção. E eu estou aqui compartilhando sobre esse equilíbrio no estilo de vida que Deus tem para você, que eu aprendi, estou aqui transbordando. Por exemplo, hoje, eu já fiz meu treino, já passeei, já lanchei na rua com a minha esposa, a pastora Ingrid. A gente já fez atendimento, a gente já gravou vídeo, a gente está preparando algo incrível aqui para vocês. Estamos aqui com o Evandro, querido, amado, irmão em Cristo, está se dedicando assim excepcionalmente nas quintas-feiras está aqui. A gente está aqui no YouTube, a gente também está aqui no Instagram. Quero mandar um alô para todos vocês, eu quero agradecer a atenção de vocês. Por quê? É necessário equilibrar. Eu estou fazendo essa live na intensidade de movimento, de compromisso que eu tenho, era para eu desmarcar e descansar. Mas existe um equilíbrio nas áreas, eu quero falar isso para você. Eu estou aqui cumprindo algo que se chama um equilíbrio, que é o transbordo. Jesus falou, vocês conviveram comigo 3 meses, agora vocês vão compartilhar com outras pessoas. Eu poderia agora, nesse momento, eu poderia ir para a praça aqui, ou ir na casa de alguém, e fazer célula em outro lugar, outro bairro. Mas nesse momento eu decidi, nessas próximas quintas-feiras, estar aqui com você. Próxima quinta depois do carnaval, às quintas de março, estar aqui com você, compartilhando aquilo que eu recebi do Senhor. Isso é o quê? Isso é um equilíbrio. Eu vivo o meu casamento, eu vivo o meu ministério, o serviço. Eu também vivo o meu descanso, eu também cuido da minha saúde, eu também cuido da minha alimentação. Também eu cuido, tenho um bom sono. Isso se chama o quê? Equilíbrio. 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 E eu te pergunto, você está tendo esse equilíbrio? Porque é necessário romper com a bolha. E, infelizmente, por conta dessa alienação, a culpa é colocada sobre a igreja. A igreja são as pessoas que foram lavadas e remidas. A igreja não tem culpa de nada. Muitas vezes é a má gestão das nossas emoções, má gestão da nossa intelectualidade, do nosso tempo, é má gestão. Então, eu te convido você fazer uma autoavaliação para que você veja, você está trabalhando, trabalhe mesmo, mas dedique tempo para o teu cônjuge. Você está trabalhando, show de bola, corra, pague o preço, batalhe, você vai viver e alcançar tudo que Deus prometeu para você. Mas você está tendo tempo de qualidade com os seus filhos. O tempo passa e o que é que você está fazendo? Está desfrutando? Então, é necessário ter essa atualização mental. Porque se tornar escravo do imperialismo religioso, abre mão de tudo, isso não faz sentido para você. Saia do império e venha para o reino do Filho de Deus. Venha viver um novo estilo de vida. Em Colossenses 1, versículo 13, fala: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tirou do império e levou para o reino. E esse é o convite que eu faço para você. Eu quero compartilhar ações práticas para você ficar livre de qualquer tipo de alienação. Tem pessoas que estão alienadas ao trabalho. Tem pessoas que estão alienadas a um filho ou uma filha. Tem pessoas que estão alienadas à sua vaidade. Só quer malhar para ficar saradão, saradona, para mostrar os músculos. Tá? Alienação. Só quer o que quer
e não está aberta para a correção do Espírito Santo. Alienação. Então é tempo de quebrar esse ritmo hipnótico e começar a viver aquilo que o Senhor tem para você. Tem momentos que o Espírito Santo vem e traz o confronto. Tem hora que o Espírito Santo vem e dá o breque. Tem hora que o Espírito Santo vem e te chama a atenção. E eu falo para o Espírito Santo que, em nome de Jesus, que isso aconteça na sua vida. E que o Espírito Santo fale com você, que você tenha esse entendimento. Ações práticas para ficar livre da alienação. Para ficar livre da alienação, primeiro, acesse o reino de Deus. Aí você pergunta, como é que eu vou acessar o reino de Deus? Eu vou te falar exatamente o que Jesus falou em Marcos, no capítulo 1, no versículo 15. Arrependei-vos e creia no Evangelho. Para acessar o reino é necessário se arrepender. Para acessar o reino é necessário confessar, crendo que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou, como fala em Marcos, ou melhor, em Mateus, capítulo 10, versículo 32. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Para acessar o reino, também é necessário passar pelas águas do batismo, que representa o sepultamento da velha criatura. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, fala, Jesus respondendo declarou, em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Não pode acessar o reino de Deus. E para acessar o reino, consequentemente, é necessário ser praticante dos padrões do reino, praticar os princípios e os valores que estão nas Escrituras, ser um exemplo de Cristo, um modelo de Cristo em suas atitudes. Você acessa o reino e você flui no reino. E esse é realmente esse primeiro passo. Porque a pessoa que está no império, falando para todo mundo obedecer, essa pessoa precisa se arrepender. E quem convence o coração do homem do pecado e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Não vai ser na força, não vai ser na imposição, não vai ser pelo poder, mas é o Espírito Santo que vai trabalhar. Então é necessário esse arrependimento, esse abandono da vaidade, esse abandono, deixar para trás o quê? A natureza caída, para que verdadeiramente o reino de Deus se desenvolva, cresça e exploda dentro de você. Segunda coisa, é necessário liderar-se. Se lidere. É necessário o autoconhecimento. É necessário você fazer boa gestão da sua vida, das suas emoções, do seu tempo, cuidar de cada área da tua vida. É o autogoverno. É você ter controle sobre os teus impulsos. É você ter percepção daquilo que te faz deslizar. É você ter percepção daquilo que está te levando para um buraco, para um pecado, para uma falha. E você realmente está aberto à direção do Espírito Santo de Deus. Então lidere-se. Tenha autoconhecimento, autogoverno. Flua no fruto do Espírito Santo de Deus. Terceiro passo é caminhe junto com a comunidade. Caminhe com a comunidade. O que é isso? Por quê? Porque a comunidade significa você ir para um lugar e ser útil naquele lugar. Você servir as pessoas naquele lugar. Em Provérbios 27, 17 fala, assim como o ferro afia o ferro, assim também o homem se afia pelo contato com o seu próximo. A convivência com o próximo te leva exatamente a esse desenvolvimento, desenvolve caráter, amadurece, cresce. Um vai afiando o outro, melhorando o outro. E isso é incrível para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento. E o Senhor te chama para isso, para que você, através disso, não só viva, não é, no movimento que você quer,
no movimento que você acha, mas você sirva e coopere em uma casa, sendo uma bênção, se tornando pertencente para que através da tua vida outras pessoas também venham ser alcançadas. Ações práticas para ficar livre da alienação. Primeira, acesse o reino de Deus. Segundo, lidere-se, tenha e viva esse autoconhecimento. Terceiro, caminhe junto com a comunidade, não é? Para o desenvolvimento do caráter. E, em último lugar, é a maior ação do reino, é transbordar. Reter só para si é ação imperialista, de império. Reter só para si é egoísmo. Então, quanto mais você transborda, quanto mais você dá, mais você vai receber. Isso é um princípio da sabedoria de Salomão. Quanto mais dá, mais o Senhor te acrescenta. Quanto mais você retém, isso vai ser por perda. Então, transborde. Quando a gente fala aqui, pega esse link no YouTube e compartilha. Aí você está pensando, isso é para ganhar seguidor, visualização. Irmão, não é sobre isso. Eu só estou criando um movimento e nesse movimento ativando uma cultura do compartilhar, do transbordar. Não dá para ficar só para mim. Não faz sentido ficar só para você. Compartilhar. Vê aquela pessoa que você convive, já fala para ela, quinta-feira você tem um encontro marcado comigo, a gente vai ver junto. A gente vai assistir junto. A gente vai entrar na comunidade de aviso juntos, a gente vai estudar o assunto junto. A gente vai tirar as dúvidas, a gente vai estar junto nessa. Isso é o que é transbordar. Jesus falou, ide e faça discípulos em todas as nações. Mas começa o alcance do discípulo como? No transbordo, no transbordar. Não é todo mundo que vai ver, não é todo mundo que vai ver. Mas tem pessoas próximas. Que você chegar junto e falar no pé do berimbau, olha, é o seguinte, tem algo nutritivo para você. Tem um pão nosso divino ali, de quinta-feira, que você precisa acessar. E essa live, eu estou pensando, não sei se eu vou deixar ela salva. Porque, né, quando tem assuntos que você solta na rede social, torna burburinho. Mas eu não estou nem aí. Eu quero é que mais pessoas sejam libertas da alienação. Eu quero que mais pessoas tenham a gestão da sua vida. Que curta a vida. Passeie, viaje, trabalhe, prospere. Curta a sua casa, a sua família. Viva do bom e do melhor. Cuide da saúde, todas as áreas. Estude, cresça, progrida, ensine, transborde, sirva, se socialize. É o que eu quero. Eu quero que mais pessoas saiam dessa bolha do império. Não faz sentido as pessoas. Não faz sentido mesmo, não. Não é à toa que a gente está buscando autoconhecimento. Concluímos a pastor e eu concluímos teologia, se aprofundar. Entramos já na pós. Estamos pós-graduando em liderança transformadora. A minha esposa, a pastora Ingrid, tem 2 formações de temperamento, análise de temperamento, dos temperamentos. Conhecer sobre o ser humano, a natureza, quem nós somos, o que é que atrapalha, qual o ponto forte, o ponto fraco. Tem que saber para se governar, tem que saber para saber conversar e lidar com as pessoas. Para saber lidar com as pessoas. Isso é o que? Autoconhecimento, é o desenvolvimento da área intelectual. Quanto mais você sabe, quanto mais você acessa a verdade, mais você vai amadurecendo, crescendo, se destacando, se desenvolvendo, fazendo diferente. Deus te chamou para isso, para ser diferente. Então, chegou o tempo do maior transbordo da sua vida. É tempo de transbordar. Chega de ficar de boca fechada. Chegou a hora de transbordar e nós vamos transbordar juntos, porque há muito de Deus, há muitas pessoas clamando
por você, pelo teu posicionamento, pelo teu comportamento, pelo teu chamado, você chamando a pessoa para fluir no estilo de vida que você está vivendo. Você que anda de bike, anda, dá uma caminhada, vai no treino, você chama uma pessoa, vamos comigo, tá, isso não é bacana? Tem um grupo lá da Hidro, tem um grupo lá da academia, conversa, troca ideia, tá, não é bacana? Ir lá na comunidade, conversar com as pessoas, falar do que está aprendendo, crescendo, cooperando com o dom, com o teu serviço lá, com um com o outro. Isso é bacana, é bacana. Agora, viver alienado, não. E o Senhor tem convocado pessoas para levantar famílias, homens e mulheres, um exército, para ser libertadores de todos aqueles que estão alienados, para que essa bolha venha furar, romper, e vai existir nesse país um maior movimento de libertação da alienação. Porque é chegado o reino de Deus. Jesus anunciou, e o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está dentro de mim, está dentro de você, e é necessário que ele desenvolva e cresça e alcance outras pessoas. Vamos para cima, estamos aqui na conclusão, e eu pergunto para você, você vai continuar andando da mesma forma, pegar essa informação, esse conhecimento, esse conteúdo, e deixar ele de lado, e continuar vivendo a sua vida, show de bola, não tem problema nenhum. Ou você vai se levantar, vai abraçar aquilo que Deus falou com você, e vai viver esse novo estilo de vida, para romper com todos os desafios que estão diante de você. Você vai fazer o quê? Continuar vivendo na mesma coisa ou vai para um novo estilo de vida? Você vai fazer o quê? E eu quero deixar esse recado aqui para você. Deus tem um novo tempo para você. E você não vai ficar encurvado, de cabeça baixa, nem desanimado, mas se levante, porque há mais de Deus para você. Vamos para a oração? Senhor, eu quero te agradecer por esta noite, onde o Senhor descortinou sobre muitos assuntos, sobre o teu plano, o teu amor, a missão, a tua missão para conosco. Nos resgatar de volta, trazendo Jesus, iniciando o reino, anunciando o reino, iniciando o reino com a igreja, através da tua morte e ressurreição. Que quando, Pai, a gente crê no nosso coração e confessa que o Senhor veio, morreu e ressuscitou, confessa e crê nesse plano que Jesus fez, a gente sai do império das trevas e a gente, meu Deus, começa a viver no reino do Filho do teu amor, esse reino, meu Deus, acessamos pelo arrependimento. Sonda, ó Deus, o nosso coração. Vê se em nós há algum caminho mau, algum desequilíbrio emocional, algum desequilíbrio na má gestão do tempo, da atenção de cada área das nossas vidas. Nos dá sabedoria, Pai, para que a gente possa cuidar de cada área, dedicando a atenção necessária para cada coisa. Livra-nos, Pai, de todo tipo de alienação. Pai, porque queremos entender quem somos e nos mover para o lugar que o Senhor tem para nós. Por isso eu quero, Pai, orar e em nome de Jesus te pedir para que venha acontecer esse romper da bolha da alienação em nome de Jesus. E aqueles que estão precisando de nós, a gente quer dizer sim, para começar a viver esse maior tempo de transbordar, compartilhar o que receber e ensinar, e que através de nós o máximo de pessoas sejam alcançadas. Obrigado, Pai, por cada um aqui, cada um que está participando, cada um que está se movimentando, cada um que está cooperando, compartilhando. Honre cada atividade, aquilo que eles estão fazendo, pararam para estar aqui. Não é sobre nós, é sobre o que o Senhor quer fazer. E queremos entender como o Senhor está fazendo e queremos participar daquilo que o Senhor está fazendo. Por isso, Pai,
visita cada vida, cada casa, cada família. Eu oro e declaro uma restauração, um novo tempo, meu Deus, sobre cada vida, sobre cada família, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E aí, esse vídeo fez sentido para você? Se sim, transborde compartilhando com outras pessoas, para que mais pessoas venham ser impactadas. Nos vemos no próximo vídeo.